Bom, então, pessoal, bom dia, boa noite. Eu sou o Fábio Costa, CEO do Mundo Food Service, e hoje eu convidei para conversar com a gente aqui o Felipe Costa, que é economista e advisor financeiro, para trazer para a gente algumas soluções e mostrar para a gente alguns caminhos de você conseguir tomar conta do seu dinheiro para além da operação do negócio. É muito comum, né? Todo empresário pequeno ou empresário médio, ele fica tão enfiado dentro da operação e com todo o dinheiro dele dependendo da operação, que se tem algum solavanco, ele acaba sendo prejudicado na pessoa física. Então a gente convidou o Felipe para ajudar a gente a mostrar que tem um caminho, tem uma maneira da gente cuidar da pessoa física para quando ou a pessoa física ou a empresa tem um problema, você está com alguma segurança aí, não só para o dia a dia, mas também para planos futuros, aposentadoria, aquisições, expansões, o que quer que seja. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Felipe e ele vai se apresentar e vai fazer uma apresentação do que pode ser feito. Então, na verdade, a gente tem hoje um modelo diferente de bate-papo, onde a gente vai ter um modelo mais de apresentação. Tá? Felipe, boa noite. Toca aí. Boa noite, Fábio, tudo bem? Então, pessoal, falar um pouco, o Fábio já apresentou. A ideia é, dado que é uma dor muito grande dos donos de restaurante, dos fornecedores, todo mundo da cadeia do food service, a questão de separar um pouco do patrimônio pessoal do trabalho, então acabam ficando anos e anos e anos a fio na operação e acabam não conseguindo construir um patrimônio paralelo, acabam não conseguindo se aposentar da melhor maneira possível, porque ainda continuam dependendo do negócio. A ideia de hoje é mostrar essa apresentação, que é uma estratégia inicial para vocês conseguirem desvencilhar um pouco do negócio principal de vocês, construir um patrimônio paralelo que pode servir tanto para uma aposentadoria, servir para novas aquisições, novos negócios, e ter uma clareza melhor do dinheiro, de onde ele está entrando e de onde ele está saindo. Então, vou mostrar aqui a apresentação da tela. Alt Share, Window, Break. Tá conseguindo ver certinho aqui? Tá, beleza. Então, o tema principal é da Operação Aposentadoria, que eu entendo que seria o objetivo fim de toda a construção patrimonial. Então, é muito difícil para os empresários dependerem totalmente do INSS que eles acabam pagando, porque muitas vezes acabam pagando do referente ao salário mínimo, e a aposentadoria deles acaba sendo o próprio negócio. Então, as pessoas mais velhas continuam na operação de um restaurante, continuam na operação dos negócios, porque muitas vezes não tem nenhum sucessor para conseguir tomar conta da melhor forma possível. Então a ideia é mostrar uma estratégia para a gente de fato conseguir sair da operação ao longo do tempo de uma forma mais tranquila possível. O primeiro slide que eu gostaria de mostrar é o setor de fato e por que, que é um setor muito difícil do food service, apesar dele crescer muito. Então, a gente tem uma movimentação prevista agora para o final do ano de 2025 de 241 bilhões. Então, é um setor muito grande, muito expressivo. Ele cresceu 184% nos últimos 10 anos, mas a principal estatística aqui é que somente 37% das empresas sobrevivem mais de 5 anos. Então, é um negócio de muita, que a gente chama de muita volatilidade, então de muitos altos e baixos. Então, tem muita exposição à sazonalidade, então momentos de férias ou momentos de verão, de inverno, muda completamente como o negócio funciona. E quem não está preparado para uma gestão de caixa, para uma gestão financeira, tanto na empresa quanto na pessoa física, acaba sofrendo. E parte desse número aí de 37% de sobrevivência vem exatamente de uma gestão financeira que não é a mais eficiente possível. E pensar que o faturamento não é patrimônio. Então a gente vê vários restaurantes que às vezes é uma porta pequena que estão faturando 100 mil, 80 mil. Então o dono acaba achando que esse dinheiro representa bastante para o bolso dele, mas no final, quando ele bota
todos os custos, todas as despesas, provisiona imposto, vem muito pouco dinheiro de fato no bolso. Então a gente está falando de uma margem entre 10% e 20% no máximo, principalmente para os restaurantes. Os fornecedores de produtos conseguem ter uma margem um pouquinho maior, mas mesmo assim é uma margem apertada. Tem muito giro de caixa, então, como vocês devem saber, tem mês que vai muito bem, tem semana que vai muito bem, final de semana que vai muito bem e outros que vão muito mal. Então, ter uma gestão financeira em que você consiga pensar em estoque e provisionamento de caixa para esse período é super importante para você ter uma previsibilidade quando for resgatar o dinheiro na pessoa física. Então, o seu salário tem que considerar tudo isso para de fato você conseguir construir esse patrimônio paralelo. E no final, qual que é o resultado dessa estrutura padrão, né? O dono trabalha ele intensamente todos os dias, mas acumula muito pouco patrimônio real na pessoa física. E operar bem, mesmo que você tenha um negócio que seja lucrativo e que gere um bom faturamento, não necessariamente é a independência financeira, porque quando esse dinheiro vai para sua conta, ele não está sendo escoado da melhor maneira possível. E os principais riscos envolvidos para essa gestão financeira, né? Principal é a conta misturada, então o dono acaba pagando muita coisa da pessoa física na PJ, então existe um problema contábil, um problema até de auditoria mesmo entre contas, então você acaba pagando às vezes escola do filho, você acaba pagando condomínio, contas de luz, contas de internet na pessoa jurídica, e você não tem esse controle do que de fato está vindo para você, o que seria salário ou remuneração sobre o trabalho ou lucro do negócio, do que de fato a despesa da empresa. Então é muito importante sempre ter essa clareza, abrir uma planilha e ver que de fato está vindo para você e os gastos são da sua pessoa física e não do negócio, para você saber na ponta do lápis qual que é a despesa de fato do seu negócio. Um outro ponto que é importante é o controle frágil de gestão de estoque e custo de mercadoria vendida. Então, a perda no setor, principalmente de restaurantes, é muito grande, restaurantes pequenos em que não tem essa gestão na ponta do lápis. E isso também é uma das principais causas de margem apertada. Então, se você hoje tem uma margem de 10% líquida, às vezes com uma pequena gestão de estoque melhorada, você consegue aumentar em 5 pontos percentuais. Então, você consegue aumentar em 50% sua margem só por conta de uma gestão de estoque. Então, esse é um outro ponto muito importante para você olhar, para ajeitar primeiro a casa, a empresa e depois pensar na física. Então, não adianta você ter uma empresa que está bem desorganizada e pensar em construir patrimônio na física. É, e acaba ignorando também a sazonalidade. Então, às vezes o salário do dono do negócio, do dono do restaurante, acaba sendo totalmente variável. Ele não tem uma previsibilidade de salário. Às vezes ele está tirando um valor X e aí num momento muito bom de férias, em que o restaurante está com mais movimento, ele tira Y, X mais 10, e que isso acaba afetando de fato a operação do negócio para você ter um caixa sobrando nos momentos de bonança, que são os momentos que a maré está a seu favor, né? Que o negócio está com bastante movimento e você acaba tirando tudo para você e consumindo só porque o negócio deu mais dinheiro. Então é importante também pensar na sazonalidade para fazer gestão de caixa do negócio. E de fato não ter uma reserva financeira, tanto no restaurante ou no negócio, como na pessoa física. Então, se acontece alguma coisa, se tem um funcionário que processa por algum motivo, algum processo trabalhista, e você não tem caixa para bancar, gera um problema cada vez maior para o seu negócio. Então, criar essa reserva financeira na empresa e também na pessoa física para você ter tranquilidade quando o negócio não estiver nos melhores momentos possível. E é aquilo que eu falei da mentira do mês bom, né? Que existem mês fortes, mês fracos e o ciclo ele é vicioso. Então, quando as coisas estão muito boas, resgata mais dinheiro, quando as coisas estão ruins, acaba se endividando na pessoa física para conseguir comportar o mesmo padrão de vida. Então, é importante olhar o seu ano completo, saber quais períodos do ano você tem mais receita, menos receita e projetar quanto que você pode tirar de dinheiro para você de forma recorrente mês a mês e não depender só do faturamento do seu negócio. E aí a virada de chave, né? Que é você primeiro organizar a PJ para você libertar a PF. Então, você estabelecer um prolabore fixo
mesmo que seja bem menor do que você poderia retirar, só para você ter essa constância na sua vida pessoal, né? Então que você vai conseguir pagar suas contas, fazer tudo que você precisa fazer, porque você sabe que tem um prolabore fixo que está na sua folha de pagamentos, como se fosse qualquer funcionário. Fazer uma distribuição trimestral de lucros. Então, por que o trimestral ao invés de só o mensal? Claro que até você se organizar no negócio, pode fazer o mensal para conseguir construir esse colchão na pessoa física, mas o trimestral tem um benefício em que esses períodos de altos e baixas são diminuídos quando você olha o lucro do trimestre e não o lucro do mês. Então você tem um prolabore que vai pagar suas contas mês a mês e a cada 3 meses você vai receber um lucro que você vai poder usar na sua conta, na sua pessoa física, seja para guardar e poupar, seja para consumir com coisas adicionais e ter a separação total das contas e uma rotina financeira clara. Ter alguém cuidando, se você não tiver a possibilidade de ter alguém cuidando nesse momento, mas ser o dono, pelo menos cuidando da saúde financeira do negócio, que é fundamental. Então, o que a previsibilidade das retiradas pode te proporcionar, né? O final é começo da riqueza pessoal, que você construir o seu patrimônio paralelo e poder se desvencilhar um pouco da operação do negócio ao longo do tempo. Então, ninguém aqui vai querer ficar trabalhando é, barriga no balcão até os seus 80 anos de idade. Óbvio que tem pessoas que fazem pelo prazer, mas quando faz só pela necessidade é algo ruim, porque ao longo de todo esse tempo gerindo o negócio, você tem que ter uma reserva paralela. Você vai investir seja em outras coisas, em outros negócios, mas principalmente em coisas com risco menor. Porque você já toma muito risco no seu negócio principal. Você já tem um fluxo de caixa ali todo mês de saídas relevantes que você tem que vender para conseguir bancar. Você já tem concorrência, você tem o ponto que às vezes acontece alguma coisa de ruim perto que você tem esse risco. Então o negócio por si só, pela natureza dele, tem muito risco. Então, você conseguir estruturar em ativos, em investimentos de baixo risco na sua PF, faz muito sentido para você ter essa segurança, porque mesmo que aconteça algo ruim no negócio, você consegue ter menos ansiedade que você vai pagar suas contas com tranquilidade e você não vai ter aquela correria de inventar alguma outra coisa para conseguir sustentar o seu padrão de vida. Então, o conceito central é criar um patrimônio paralelo ao negócio, porque, como eu falei, o negócio tem riscos inerentes a ele. A diversificação é o ponto mais importante de todos para você conseguir construir é, esse patrimônio paralelo e ter uma aposentadoria tranquila, conseguir possivelmente viajar mais, porque você vai ter um caixa para poder, em alguns períodos, botar alguém ali no negócio para tocar junto, conseguir trocar de carro, comprar um apartamento, coisas assim. Enquanto você não tem um patrimônio paralelo, você usa todo o fluxo de caixa que o negócio te gera para fazer isso. Então, quando a maré tá ruim, isso pode te afetar bastante. E existem as 3 fases, né, da construção patrimonial. Então, a primeira, antes da gente pensar de fato em investir, em comprar títulos públicos, em comprar ações, em comprar qualquer outra coisa que realmente vai fazer o seu patrimônio multiplicar ao longo do tempo, sem depender do seu negócio, é você construir uma reserva de emergência na pessoa física de 6 a 12 meses em ativos conservadores. E quando a gente está falando em ativos conservadores, a gente está falando de não de poupança, porque poupança, apesar de ser vendida como algo extremamente conservador, ela só paga o seu rendimento a cada 30 dias. Você tem uma remuneração muito abaixo referente ao risco que você está correndo, porque você, quando bota o dinheiro na poupança, o dinheiro da poupança é usado para financiar imóveis pelo banco, você está no risco então do banco. Então, se você for pelo menos se expor ao risco do banco, que seja ganhando a taxa básica de juros, né, que é Selic, e que no caso do bancário seria o CDI. Então, colocar em ativos que seriam, por exemplo, o Tesouro Selic, um CDBDI de um banco bom, de um banco grande, que você vai conseguir ter de 6 a 12 meses da sua vida nesses ativos. Quando você precisar resgatar, então ativos de liquidez diária, você vai poder usar sem problemas. Após esse período, você tem a fase do acúmulo. Então,
a renda que você consegue extrair do seu negócio, parte dela ser destinada para você criar uma carteira de investimentos em diferentes ativos, principalmente em renda fixa, enquanto você não tem um patrimônio paralelo relevante, porque, como eu havia falado, tem muito risco inerente ao negócio, então você ter a renda fixa ali como proteção é super importante. E depois, quando você for aumentando esse patrimônio paralelo, você pode começar a colocar o seu dinheiro em ações globais, por exemplo, que você vai ter uma exposição numa moeda forte, no dólar. Então você vai ganhar a remuneração das maiores empresas do mundo em dólar. Então você vai ter uma proteção cambial e ainda vai ganhar o rendimento dessas empresas. É, e depois que você construiu esse patrimônio, acumulou esse valor, você tem a fase de transição. Então, você vai ter a fase de crescer, estabilizar e depois você vai se preparar para a aposentadoria, que é aí quando você tiver uma carteira um pouquinho mais conservadora, que é para você se aposentar com tranquilidade. E além da questão da própria construção desse patrimônio por meio dos investimentos, existe uma questão da proteção desse valor. Então, se você não tem nada acumulado até agora, pensar em estruturas como seguro de vida pode ser fundamental. Se você tem filhos, seus filhos têm custos de escola, custos variados, se você para de trabalhar por algum motivo de invalidez, e o seu negócio não consegue tocar de uma forma sem você, você tem o tempo até contratar uma pessoa para ficar no seu lugar e ocupar algumas funções, ou até mesmo o negócio não se sustenta sem a sua presença nesse momento, você tem que ter uma renda para você conseguir sustentar o padrão de vida da sua família durante um período até conseguir se reestabilizar. Então, enquanto você não tem um patrimônio acumulado, pensar em estruturas como o seguro de vida pode ser fundamental. É, e além disso, fazer uma parte de um planejamento sucessório também, que em caso você falte, a sua família consiga pagar todo o inventário, se organizar financeiramente para conseguir pensar qual vai ser a solução referente ao negócio, mas também pagar todos os custos inerentes ao inventário. E aí eu botei tem um exemplo da carteira A para uma pessoa que é um pouco mais nova, está na fase dessa expansão do patrimônio, na construção patrimonial. Então, ela já possui uma reserva financeira que cobre 6 a 12 meses de despesa, consegue fazer esses aportes mensais porque ela já tira uma remuneração mensal programada em que está prevista no orçamento anual do negócio, então ela não está dependendo só dos altos e baixos do setor, ela consegue se programar para virar uma despesa da empresa o salário dela. Então ela consegue aportar todo mês, mantém uma carteira diversificada com risco no mundo inteiro, porque ela já conseguiu construir a reserva dela. Agora ela pode construir, multiplicar patrimônio por meio de investimentos globais. E ela consegue revisar anualmente essa carteira para ver se realmente está sendo ajustado aos objetivos dela, se ela está com mais risco do que ela deveria, com menos risco do que ela deveria. E aí tem um segundo caso, que é um empreendedor também, né, de 50 anos de idade, que ele está agora na fase de transição. Ele falta uns 10 anos para ele querer se aposentar, então ele tem que agora pegar a carteira dele, que estava com ações, estava com vários ativos mais arriscados, e ir diminuindo o tamanho desses ativos na carteira dele. Então, se ele tinha, por exemplo, 20% de ações na carteira, ele vai reduzindo até chegar a zero quando ele quiser se aposentar. Porque não faz sentido, no momento que você precisa desse dinheiro e você precisa ter a previsibilidade da renda da sua aposentadoria, você ter ativos que oscilam muito. Então, a ideia é você usar esse período de transição, por exemplo, dos 50 a 60 anos, se 60 anos for a idade que você quer se aposentar, para você diminuir o risco do seu portfólio, da sua carteira de investimentos. É, E aí, quais são os princípios, agora pensando na parte de investimentos? Então, a gente já fez toda aquela organização. A gente organizou as contas financeiras do negócio. Então, sabemos qual é o nosso custo de mercadoria vendida na crava. A gente sabe quais são as nossas maiores despesas. A gente sabe quais são os períodos do ano em que a gente tem mais receita e mais custos. A gente consegue agora resgatar um salário mensal
previsível, porque a gente já sabe como que o nosso ano funciona no negócio. Montamos a nossa reserva e vamos estruturar agora a nossa carteira de investimentos. Quais são os princípios que blindam para você não investir errado? Então, tem algumas coisas que são muito importantes. A primeira de todas é não fazer o que a gente chama de market timing. O que isso significa? É você tentar prever os movimentos do mercado. Então, nem os melhores investidores do mundo conseguem acertar de forma consistente para onde o mercado vai. 90% dos fundos de investimento americanos não conseguem superar o índice de bolsa lá, que seria o Ibovespa de lá, né, o S&P 500, em 15 anos. Então, se nem os profissionais, como a equipe inteira de pessoas contratadas, conseguem superar o índice que eles estão querendo bater, não vai ser a gente, com pouca informação, com pouco tempo dedicado no mercado, que vai conseguir fazer isso. Então, a ideia é você seguir uma política de investimentos clara, em que você vai ter os percentuais definidos baseados no risco que você quer correr, no seu perfil, na sua família, no seu negócio. Então, a gente vai pensar numa política certinho para qual seria o melhor caminho para você focar nos seus investimentos. E esquecer, por exemplo, ativos da moda. Então, aparece criptomoeda, aparece a ação da empresa XYZ. Quando muitas pessoas estão falando, provavelmente é o momento em que o valor está muito mais alto do que deveria estar. E quando você entra, tem grande chance desse ativo cair. Porque todo mundo que já sabia que poderia subir já entrou. Então, é mais do que tentar prever alguma coisa, mais do que tentar achar o ativo certo, é você ter uma política clara. Porque no final vocês são donos de restaurante, vocês são donos de empresas do setor de food service, vocês não são, por exemplo, especialistas em ações, vocês não são especialistas em criptomoedas, em bolsa global, em qualquer outra coisa. Vocês sabem muito bem do negócio de vocês, não necessariamente para onde que o mercado vai. Então você ter essa consciência e seguir uma política certinha é o que vai te dar sucesso no longo prazo e que vai te fazer de fato conseguir se aposentar e ter um patrimônio paralelo relevante. Diversificação, não concentrar risco, por exemplo, só no Brasil. Então, a gente tem um viés local, né? É, a gente a gente pensa em bolsa, já pensa logo no Ibovespa, pensa em Vale, Petrobras, Bradesco, Itaú, enquanto são empresas que estão há muitos anos no mercado. O índice Bovespa é composto por essas empresas há mais de 20 anos. A gente tem um mundo inteiro para poder explorar. A gente tem empresas de tecnologia no mundo inteiro, a gente tem empresas industriais no mundo inteiro. Então, pensar que o Brasil, que representa muito pouco da economia global, em relação aos Estados Unidos, em relação à China, em relação à Europa, vai ser o melhor lugar possível para você colocar seu dinheiro. Além de uma proteção de uma moeda forte como o dólar, você consegue ter a carteira com as melhores empresas do mundo, não necessariamente as empresas que a gente já conhece aqui no Brasil. É algo muito mais aquele viés local, aquele que, eu vejo o Jornal Nacional desde novinho, então eu sei como as empresas funcionam. Mas a verdade é que a gente está perdendo muita oportunidade no momento que a gente fica focado só em Brasil. E o mais importante, mais do que escolher os melhores investimentos possíveis, não tentar prever o mercado, é você ter uma disciplina, tanto de poupança, quanto emocional no momento de quedas de mercado que vão acontecer, sempre acontece. Então você manter uma disciplina de poupar sempre, isso estar sempre investido e não se desesperar quando o mercado vai para um lado que você não gostaria, é extremamente importante para conseguir, ao longo do tempo, ter retornos bons e recorrentes. E quanto que eu preciso para me aposentar? E a gente agora está pensando num número. Existe uma conta de padeiro, né? Que é a renda que você quer ter mensal multiplicado por 300. Então, se você quer, por exemplo, 15 mil reais por mês, você precisaria de 4,5 milhões de patrimônio. Tá? Mas pensando que vocês podem ter negócios mais estruturados, podem ter imóveis, podem ter outras coisas, é, o patrimônio investido não necessariamente precisa ser os 4,5 milhões. Se você tem um negócio que você sabe que vai perdurar por mais tempo, que ele te traz uma renda que não dependa da sua atuação nele,
você já conseguiu fazer uma sucessão ou você conseguiu, por exemplo, contratar um gerente, contratar diretores, criar uma governança na empresa e que não depende mais para você tocar no operacional, você pode depender da renda desse negócio. Se você tem imóveis alugados também, entra tudo nessa conta da renda que você precisaria. Pensando em patrimônio puramente financeiro, a gente consegue estimar aí que o que você quer vezes 300 é o patrimônio que você precisa. E se você mantiver o negócio, né, a gente tem várias possibilidades, que é você tem um ponto e você pode alugar o seu ponto. Você pode ter a gestão profissional, então você contratou gerente, contratou diretores, criou governança e fez as pessoas tocarem por você. Você pode vender o seu negócio se ele estiver organizado financeiramente. Então, você conseguiu construir um restaurante, dois, três, estruturou, tem um financeiro ajustado, passou por um processo de diligência. Você pode conseguir vender esse restaurante para um grupo que gostaria de tomar parte desse mercado. Ah, quero me aposentar, então vender faz sentido. E aí, o mapa completo, qual que é o próximo passo a passo, né? Então, organizar a PJ, formalizar tudo, então a questão financeira tem que estar toda certinha. Você tem que ter todos os números, saber como que vai funcionar o seu ano, quais são as despesas esperadas. Olhar, por exemplo, para o ano anterior pode ser um bom indicador. Então você olha para o ano anterior e faz a seguinte análise, mês a mês. Quanto que faturou mais, quanto que faturou menos, qual que teve mais despesa, menos despesa, quais são as maiores despesas, como que está a gestão de estoque, a gestão de estoque está sendo feita com recorrência, qual é a sua perda. Todas essas informações você vai conseguir analisar tudo com calma e de fato saber qual que é a sua margem líquida e quanto de dinheiro você vai poder tirar para você nos próximos meses. E aí você vai definir suas retiradas, você vai criar sua reserva de emergência. Depois de criar sua reserva de emergência nos ativos líquidos, Tesouro Selic, CDBDI, fundos de renda fixa simples, todos esses você consegue criar sua reserva, você vai começar com seus aportes regulares, vai crescer o seu patrimônio paralelo e vai possivelmente se proteger com seguros. Então, se você ainda não construiu um patrimônio que bancaria o padrão de vida da sua família em caso de falta ou em caso de invalidez, você ter seguros pode fazer bastante sentido. E aí um exemplo prático, né, da transformação. Então antes era um restaurante que faturava 180 mil, era um caos financeiro. E aí o dono do restaurante conseguiu fazer todas essas análises financeiras do negócio, conseguiu retirar valores mensais, montou 90 mil de reserva, focou em fazer aportes e agora está em caminho de construir de fato um patrimônio. Então, não é questão de faturamento. Pode ser empresas que faturam 50 mil reais, que vão ser super organizadas e o dono vai conseguir tirar um dinheiro relevante. Pode ser empresas que faturam 200, 300, 400, 500 mil reais por mês e estarem desorganizadas e o dono não conseguir ter uma previsibilidade de renda e todo o fluxo que entra ele acaba gastando. Então é uma questão de organização na PJ, de organização na pessoa física, porque não adianta você ter uma entrada boa de dinheiro e você não retirar uma parte para imprevistos, em que você vai conseguir de fato, no longo prazo, construir um bom patrimônio paralelo e o negócio, se acontecer qualquer externalidade, você vai conseguir manter o seu padrão de vida ao longo do tempo. E aí a pergunta final é: o seu negócio hoje é a sua liberdade ou é a sua prisão? Ele está caminhando para se tornar sua liberdade por meio do fluxo que ele te gera de renda, ou é sua prisão porque tudo que você recebe você não sabe de onde está vindo e você gasta tudo e não consegue criar esse patrimônio paralelo. E aí, mostrando um pouquinho só da minha trajetória, eu sou economista pela UFRJ, trabalhei muitos anos como analista de risco em um fundo multimercado. Sou especialista de investimentos pela Ambima e hoje agora trabalho diretamente com famílias, com pessoas físicas, ajudando elas a construir um patrimônio ao longo do tempo. Então, faço de fato essa questão do planejamento financeiro e ajudo elas com a parte toda de wealth, desde criação de holding para imóveis, é, estruturação de uma carteira de investimentos global e está constantemente ali analisando tudo que elas precisam na parte financeira da pessoa física delas.
E aí um ponto que eu ia falar, eu já combinei com o Fábio, em que eu reservei separei, né, alguns horários semana que vem da minha agenda, para fazer um diagnóstico patrimonial gratuito para os membros aqui da comunidade do Mundo Food Service. Então, se vocês se interessarem, se vocês quiserem organizar a vida financeira de vocês, ou se você já tem um patrimônio aplicado, seja em qualquer banco, eu posso fazer uma análise patrimonial para vocês e a gente traçar uma estratégia do melhor caminho possível para você construir essa sua carteira de investimentos e construir esse patrimônio paralelo. Boa. Você deixou teus contatos aí, né, Felipe? Deixei, deixei. Tá. Então, tá bom. Então, e a gente, esse vídeo fica gravado depois, a gente pode botar uma tela no final com QR Code, que é o que a gente está organizando para fazer nos webinars que a gente está fazendo. Um QR Code com os contatos para entrar em contato direto com você. Então, pessoal, é isso. A gente está fechando aqui. Quem tiver alguma dúvida, eu vou deixar um pouquinho mais a tela aí. Quiser mandar alguma dúvida por e-mail para o Felipe ou até pelo WhatsApp, eu deixo o WhatsApp aí. É só mandar e ele pode pedir aí essa avaliação gratuita que ele ofereceu. Tá bom? Então, vamos encerrar por aqui. Você tirou a tela, né, Felipe? Tirei, quer que eu Volta bote aí, de novo? deixa mais uns minutinhos aí, até uns segundinhos aí. Boa. Então, quem tiver interesse e quiser pedir aí para o Felipe, tem o e-mail e tem o WhatsApp dele, e ele provavelmente vê uma agenda aí para fazer essa avaliação, ou eventualmente se tiver alguma dúvida, algum caminho para seguir, eu acho que ele consegue ajudar. Tá bom, pessoal? E esse vídeo vai ficar gravado e provavelmente daqui a uma semana, no máximo 10 dias, ele tá disponível nas nossas redes e no YouTube, dentro da comunidade. Então pode ser revisitado a qualquer momento. Tá bom? Vou deixar aí uma boa noite para todo mundo e nos falamos. Você quer fechar, Felipe? Falar mais alguma coisa para fechar? Não, acho que é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Se fizer sentido fazer esse diagnóstico patrimonial também, eu separei alguns horários nas próximas semanas. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom. Então, pessoal, fechando aqui, boa noite, um abraço para todo mundo. E aproveitar o gancho, amanhã a gente tem um webinar falando de NR1. Essa dor de cabeça aí que está chegando, explicar direitinho quais são os problemas e não são os problemas e soluções. Então a gente tem aí a CIS, que é a dona da SEO da NR, que faz saúde e segurança do trabalho. A Maria Cecília, ela é psicóloga e também trabalha na NR, e uma advogada, a Cristiane, que é um advogado trabalhista, que vai fazer essa ponte aí dos problemas que você pode ter trabalhista. Tá bom? Um abraço, boa noite. Boa noite.